Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, amém? Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10. Todos acharam? Diz assim a santa palavra do Senhor: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Até aí, queridos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é rica, Senhor, é eficaz, é viva. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra já falou aos nossos corações. Simplesmente pelo fato de nós lermos, ela fala por si só, mas nos dê sabedoria neste momento, Senhor, para expô-la, Senhor, de uma forma que o Teu Espírito fale conosco. Senhor, queremos sair cheios daqui do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a armadura é um equipamento de guerra. Não foi sem motivo que Deus nos orientou que vestíssemos essa armadura. O mundo que estamos vivendo está com guerra declarada. Se você é um cristão, o inimigo já declarou guerra contra você. O meu cunhado sempre fala isso. Olha, você se converteu, o início das suas lutas começaram. O inimigo já declarou guerra contra você. Só que essa guerra não é um monte de coisas que muitas vezes ouvimos por aí. Muitos pregam sobre batalha espiritual de uma forma extra-bíblica, de uma forma não condizente com as Escrituras. Então, primeiramente, nesta introdução breve que eu pretendo dar, eu gostaria de levar a você a refletir, primeiramente, sobre o que não é uma batalha espiritual. Queridos, a batalha espiritual, ela dentro do movimento evangélico moderno, ela é bastante controvertida. Ela tem bastante nuances. Ela tem bastante... há muitos livros escritos sobre o tema. Mas a primeira coisa que eu gostaria, com todo respeito, de colocar aqui a você... Eu falo com todo respeito porque há X pessoas que são pessoas boas, pessoas idôneas, mas estão tremendamente equivocadas quando tratam desse tema. Então, com todo temor e tremor diante do Senhor, e na minha obrigação que eu tenho de expor aquilo que é a verdade bíblica, eu tenho a obrigação de ensinar, eu tenho a obrigação de falar sobre esse tema com vocês. Batalha espiritual, primeiramente, não é um movimento. Não existe um movimento de batalha espiritual. Todo crente que se converte a Cristo, ele já está inserido numa batalha espiritual. Não é uma coisa que descobriram ontem.
Não é uma coisa que tem estratégias específicas para o século XX, para a Copa do Mundo, para acontecimentos globais. O mundo jaz no maligno e nós estamos em guerra. O crente guerreia contra as obras da carne e contra o inimigo de nossas almas também. Então, queridos, quando vemos livros de Rebecca Brown, Mary Baxter, eu já li, né? Todos, acho que boa parte dos cristãos da minha época leram a Divina Revelação do Inferno, porque são os livros que saltam aos nossos olhos, né? Só que, não, com todo respeito, aquilo não tem fundamento na palavra de Deus. Trata-se de, na minha opinião, uma grande viagem de uma mulher que supostamente tenha sido arrebatada ao inferno, e aí, diversas vezes, por Jesus, e lá com Jesus no inferno, sendo abandonada por Jesus. Isso é uma coisa impossível de acontecer, não condiz com a palavra de Deus. Talvez isso tudo seja novidade para você que eu estou falando. Talvez você nunca tenha lido esses livros, nunca tenha ouvido falar de movimentos de batalha espiritual, mas eu digo, ainda bem. Se você nunca ouviu sobre esses movimentos, ainda bem. Mas talvez você já tenha sido ensinado sobre isso, já tenha lido livros e livros sobre isso, como eu li, como eu já fui ensinado, mas até um momento que a palavra de Deus nos pega de uma forma que nós conseguimos enxergar mais claramente. Por isso eu aprecio a teologia reformada, porque ela, ao mesmo tempo que ela não despreza a ação do Espírito Santo, ela apaga o falso fogo que muitas vezes está nessas doutrinas estranhas. Então, querido, se você quer saber sobre batalha espiritual, leia a palavra de Deus. Amém? Não se apegue a livros de autoajuda. Eu até poderia citar diversas pessoas aqui, até preparei aqui, mas não é o caso. O Senhor me leva a falar exatamente sobre aquilo que é interessante. Se você deseja saber quais autores seriam bons para isso, quais autores não ler, ou ler, mas com certa cautela, nos procure depois, e nós teremos o maior prazer em ajudar você. Então, querido, se você é um cristão, automaticamente você já entrou em guerra contra o inimigo. E estando em Cristo, você já tem autoridade. Você não precisa clamar por autoridade. O sangue de Cristo te confere autoridade contra toda a potestade. Amém, querido? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você não vai ganhar uma autoridade. Você não vai galgando passos e fazendo rituais X ou Y para alcançar a autoridade em Cristo. Em nome de Jesus, todo inimigo que atravessa o seu caminho deve cair, deve sair por 7 caminhos em nome de Jesus. Mas não é na sua autoridade, não é na sua força, nem na minha sabedoria, não é pelos meus méritos ou pelos meus estudos. Tenha um relacionamento com Deus e você será uma ameaça ao inimigo da sua alma, em nome de Jesus. Mas para isso você não pode ter a Deus como um conhecido de vista. Você deve andar com Deus, você deve ter um relacionamento de amizade com Deus. Outra coisa que não é batalha espiritual, outra coisa que a Bíblia não faz, é nomear demônios com nomes, sobrenomes, regiões onde ele atua. A palavra de Deus não apoia a existência de espíritos territoriais. Há livros e livros e livros que falam sobre o demônio da África, o principado da China. Queridos, o mundo jaz no maligno. Não importa qual o nome dele, onde ele age, se o cristão está lá, o inimigo tem que correr, em nome de Jesus. Não há um demônio da França, outro da África. Por um caminho ele se levanta, mas por 7 ele sai correndo, diz a palavra do Senhor. A Bíblia também não nos ensina a realizar atos proféticos. A palavra de Deus não apoia a prática de atos proféticos. O que é isso? Eu já vou explicar. Profecia é um dos dons do Espírito Santo que ainda existe hoje, que ainda é possível usufruirmos desse dom, é possível recebermos, mas não é mais como no Antigo Testamento. Não existem profetas hoje. Hoje, por mais que um pastor seja usado, ele não é um profeta no sentido literal do termo,
do Antigo Testamento. Ele é um profeta na medida que ele expõe a palavra de Deus, que é a principal profecia. Ou ele tem o dom de profecia, de entregar uma palavra vinda de Deus para alguém sobre algo que vai acontecer futuramente, ou algo que está acontecendo, palavras de revelação, palavras de sabedoria, de conhecimento. Eu creio nisso, tenho buscado isso. Mas profecia não é ato profético. Sacerdócio profético encerrou-se em Cristo Jesus. Cristo pagou todo o preço, cumpriu a lei. Não existem mais profetas vestidos de roupa própria, entrando cheios de sangue, entrando em tabernáculos próprios para isso. Não existe mais isso. Cristo acabou com esse sistema. Ato profético é aquilo que a gente vê de vez em quando por aí, que são rituais que tendem a chamar alguma coisa no mundo espiritual. Por exemplo, pesquisando na internet, você vê um grupo de irmãos que batizou a bandeira do Brasil para trazer salvação sobre a nação. Isso pode até ser um desejo muito grande, mas Cristo só vai alcançar essa nação se eu e você pregarmos o Evangelho a toda criatura. Não adianta você batizar a bandeira, porque pessoas precisam se converter dos seus maus caminhos. Esse tipo de ato profético é inócuo, não tem validade, não tem nem razão de existir, queridos. Há também quem impõe a mão sobre cadeiras para profetizar a vinda de pessoas para os templos. A Bíblia não ensina isso, aliás, ensina ao contrário. A Bíblia diz que nós devemos ir atrás, pregar o Evangelho. A igreja é chamada para fora dos portões. Amém? É claro que eu gostaria de ver todas essas cadeiras recheadas, e um dia nós vamos ver, em breve, em nome de Jesus. Mas isso depende de mim e de você pregarmos o Evangelho. Não adianta você colocar todas as suas mãos e impor as mãos e orar sobre as cadeiras, se você não fizer diferença no seu trabalho, se você não participar dos evangelismos, se você não pregar o Evangelho. Amém, queridos? A igreja é chamada para fora. Precisamos pregar o Evangelho com ousadia. Outra coisa que a palavra de Deus não abaliza, não te dá respaldo, é para que o crente faça uma lista de pecados cometidos antes de sua conversão e renegue em voz alta. Isso contraria as Escrituras. A Bíblia nos ensina, querido, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, não vão passar, já passaram. Se você é um cristão convicto, não há nada o que quebrar. A sua vida vai produzir frutos que condigam com essa sua fé, com essa sua condição. Tudo se fez novo, são as suas atitudes futuras que vão dizer e demonstrar a sua santidade. A palavra de Deus é clara em Efésios 4, 22, que não devemos permanecer irados, não se pôr o sol sobre a vossa ira, não proferir palavras torpes, não mentir, quem roubava que não roube mais, antes trabalhe honestamente. A palavra de Deus nos diz como nós devemos andar. Não adianta você renegar roubos, furtos, adultérios e não tiver uma atitude que condiga com isso depois de conhecer a Cristo. Amém? E o que passou, passou, queridos. Se Cristo entrou no seu coração, se o Espírito Santo converteu o seu coração, meu amigo, o seu passado foi esquecido por Deus. As pessoas podem lembrar, você mesmo pode se lembrar, mas tenha convicção que o Senhor apagou o seu passado. Já não existe mais coisas velhas. Tudo se fez novo a partir do momento em que você conheceu a Cristo. Amém? Outra coisa que não é batalha espiritual bíblica é a quebra de maldições hereditárias. Basta você ler o livro de Ezequiel, capítulo 18, não temos tempo de destrinchar todo esse tema aqui. Ezequiel 18, anote depois para você pesquisar na sua casa. Ezequiel capítulo 18, versículos 14 a 20, dá uma paulada na doutrina da quebra de maldições hereditárias.
A Bíblia também não ensina que crente salvo por Cristo possa ficar sujeito a possessões malignas. Nós sempre falamos isso aqui. Ao contrário, a palavra de Deus nos afirma que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. E quando pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, mas ele não deixa de habitar o seu coração. Imagine você, 1 segundo sem o Espírito Santo dentro de você, querido. O inimigo, ele se alimenta do seu pecado, ele alimenta-se da sua carnalidade, mas o Espírito Santo de Deus não sai de você quando você peca, porque nós pecamos todos os dias. Aliás, é Ele que dentro de nós nos incomoda a pedirmos perdão e a viver uma vida de arrependimento. No dizer do apóstolo Paulo, como você pode ser ao mesmo tempo um vaso para a honra, ou seja, um vaso de ornamentação, com flores bonitas, e ao mesmo tempo um vaso de desonra para colocar lixo? Como pode ao mesmo tempo você ser vaso de honra e de desonra? Não pode, não há como. Ou você é a habitação do Espírito Santo de Deus, ou você não é. O Espírito Santo te incomoda, mas ele não deixa de habitar a sua vida. Amém, queridos? Isso precisa ser uma tônica, porque quando temos isso em mente, todas as outras coisas que são inerentes a esses movimentos esquisitos, eles caem por terra. Porque diante de verdades básicas da palavra de Deus, nenhuma dessas afirmações pode se sustentar. 2 Tessalonicenses capítulo 3 diz que é por causa da fidelidade de Deus e não da nossa que nós estamos protegidos do maligno. Então, querido, não é na sua força, é na fidelidade de Deus. Se Deus te selou com o Espírito Santo, Ele não vai te abandonar. Amém? Precisamos compreender então quem é de Deus, né? O de quem é de Deus o maligno não toca. Aquele que é selado para a redenção não perde a sua salvação. Mas todos são de Deus? Todos são filhos de Deus? A resposta é muito simples e todo mundo aqui, grande parte dos que estão aqui conhecem. Aquele que foi salvo por Cristo é de Deus. O inimigo não pode roubar, não pode tirar a sua salvação, o inimigo não pode tocar na sua vida. A palavra diz em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, são sem arrependimento da parte dele. Deus não se arrepende de ter elegido a sua vida. Então, Paulo está falando sobre salvação aqui em Romanos 11, 29. Não está falando sobre dons espirituais que ele fala em 1 Coríntios. Então, quando ele fala que os dons de Deus são irrevogáveis, ele está falando da sua salvação, da sua eternidade com Deus. Não deixe o inimigo colocar sementes de dúvida na sua mente. Se você entregou a sua vida para Jesus, você pode ter segurança nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Por isso existe uma diferença gigantesca entre aquele que gosta muito de frequentar os cultos e aquele que de fato é convertido ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós, igreja visível, ou seja, os seres humanos que aqui estão, né? Eu, você, muitas vezes não conseguimos distinguir aquele que só frequenta daquele que é de verdade. Só Deus sabe. Claro que damos indícios, damos frutos sobre aquele que é filho de Deus. Mas uma coisa é certa, e nós estamos falando de batalha espiritual: aqueles que são de Deus também são alvos do inimigo. E é aqui que eu gostaria de começar essa explanação. Como então que o inimigo ataca os que são de Deus, se ele não pode tocá-los? Resposta igualmente simples, querido: tentando roubar a sua fé, tentando tirar a sua paz, semeando dúvida, semeando discórdia. Por isso, querido, a batalha espiritual do crente, basicamente, é uma batalha das coisas do Espírito contra as coisas da carne. Leia Gálatas, veja as obras da carne em oposição às obras do Espírito, contra o inimigo de nossas almas também. Mas a Bíblia ordena resistência. E por que, querido, resistir ao inimigo? Porque se nós damos vazão à nossa carne, a nossa fé vai morrer. O inimigo não pode roubar a sua salvação que o crente verdadeiro tem, não pode desfazer a vontade soberana de Deus, mas pode influenciar você, salvo, a ter uma vidinha medíocre, sem santificação, sem relacionamento com Deus.
E a falta de relacionamento com Deus vai matando espiritualmente a sua vida. Então você se torna presa fácil do inimigo. É por isso que a batalha espiritual existe. A batalha espiritual é uma luta diária contra os nossos pecados de estimação, contra a nossa carne. São coisas que têm a ver com a nossa santificação pessoal, e não tem a ver com que esse pessoal, que até pode ser bem intencionado, mas está redondamente enganado. Não tem a ver com conquista de territórios para Jesus, não tem a ver com salvação da humanidade. Nós como igreja devemos estar prontos para morrer por Cristo. Amém? Paulo falou que morrer seria lucro. Os primeiros cristãos, querido, sofreram mortes violentíssimas. E nós temos assistido hoje em dia a igreja sendo perseguida. Há uma grande tribulação ocorrendo na Síria, no Egito, nos países árabes, em tantos outros lugares onde o evangelho é rechaçado, onde o evangelho é perseguido. O pastor também contou aqui semana passada aquele testemunho maravilhoso do escritor que era o assassino de crianças e de toda sorte de pessoas que professavam o evangelho. Em João capítulo 12, versículo 31 e 32, Jesus afirmou, um pouquinho antes de morrer, ele falou assim, que o príncipe deste mundo já estava para ser expulso, e que em breve ele atrairia todos para si. Queridos, esse texto é bem claro. O príncipe deste mundo, Satanás, já estava para ser expulso, foi derrotado, foi exposto publicamente e foi vencido pela morte de Cristo na cruz. Que maravilha, querido, não há o que temer. É claro que nós devemos nos santificar e nós vamos falar sobre isso. A palavra ainda não chegou ao seu efeito principal, ainda não cheguei no ponto onde eu gostaria de chegar, mas desde já sabemos que você já é mais do que vencedor, por meio de Cristo, o nosso Senhor. Paulo também diz aos Romanos, que Cristo expôs publicamente principados e potestades, e deles triunfou na cruz. Ele cita um exemplo das guerras romanas, onde se expunha o vencido, onde se colocava o reino vencido à exposição de todos, e os soldados triunfavam. O triunfo romano era a volta para Roma, com a guerra vencida nas mãos, com o sangue do inimigo na mão. Assim Roma conquistava, com glória, com glamour. Todos os imperadores tinham essa característica. E Paulo, escrevendo para os romanos, usa exemplo do Império Romano para dizer que Jesus expôs publicamente todos os demônios, Satanás, todos os opositores ao Evangelho, e triunfou sobre eles na cruz. Aleluia. Será que você pode dar um amém, querido? Glória a Deus. Aprendemos com a Bíblia então que o inimigo já foi derrotado. E se não fosse assim, querido, o sacrifício de Cristo estaria esvaziado. Voltando para o texto, querido, versículos 10 em diante. Efésios 6:10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Significa, querido, que não pode ser feito nada com a sua própria força. O apóstolo Paulo nos alerta para que sejamos fortalecidos no Senhor. Significa que não é na sua força, significa que não é nos seus talentos. Você não vai vencer o seu inimigo com talentos naturais, você vai vencer o seu inimigo debaixo de oração. Sem oração, sem fé, sem unção do Espírito Santo, você não pode agradar a Deus e não pode vencer o inimigo. O inimigo já foi derrotado, mas ele não se dá por vencido. É como aquela cobra que você mata e ela continua se debatendo.
É como aquele animal que você corta a cabeça e ele continua se debatendo. Assim é o inimigo, ele já foi derrotado, mas ele não se dá por vencido. Nada pode ser feito com a nossa força. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Significa que a minha visão e a sua visão deve ser espiritual. Não podemos, ao mesmo tempo que discordamos dessas visões e movimentos de batalha espiritual, quebra de maldição, essas coisas todas que não se sustentam na Bíblia, ao mesmo tempo não podemos perder de vista que existe uma guerra, que você é alvo do inimigo, que você precisa se santificar, que você precisa orar, que você precisa jejuar. A nossa visão deve ser espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra seres humanos, ou seja, não é contra aquela pessoa que te persegue, não é contra aquela pessoa que quer lhe ver pelas costas, mas contra o diabo que age nessas situações que leva as pessoas a fazerem isso. Principados e potestades são tanto os demônios, como também são os governos e autoridades, sistemas mundanos, opressores. Muitas vezes, em situações adversas, nós agimos humanamente, nos preocupamos, nos iramos, nos magoamos com as pessoas, com situações, mas nós temos que entender que o mundo espiritual exerce influência direta sobre o mundo natural, sobre o que nós vivemos. O inimigo quer agir na nossa fraqueza, mas com a visão espiritual nós podemos nos defender dos seus ataques. Com a visão espiritual afiada em Cristo e na sua palavra, nós podemos enfrentar os ataques do inimigo que, embora já derrotado, embora o seu destino já esteja selado, ele tem esse mundo dormindo e morto nos seus pecados, e por isso ele nos afronta, e por isso ele luta contra as nossas vidas. Lembremos de Davi, que tentou usar a armadura de Saul para vencer o gigante, né? Quando Davi tinha falado para Golias que ia enfrentar ele, já trataram de colocar nele uma armadura gigante, pesada, que não serviu nele. Ele ficou desconfortável, andando igual um robô. Significa, querido, que o chamado de Deus e a vocação de Deus para cada um é diferente. Não viva das experiências espirituais do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão à sua volta. Precisamos sim que uns e outros orem por nós, oremos uns pelos outros como comunidade, e isso vai fortalecer a nossa vida espiritual. Mas você não pode depender que a sua vida espiritual esteja pautada na vida espiritual do seu pastor, da sua liderança, ou do seu marido, da sua mulher. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Cristo vai chamar você individualmente, então Deus trata com você individualmente, e o seu relacionamento com Deus também é individual. Aprenda com os outros, seja abençoado, mas também, querido, desenvolva o seu próprio relacionamento com Deus. Deus tem algo especial para mim, para você, para cada um de nós individualmente. Versículo 11: vistam toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura é dada gratuitamente. Vistam, diz apóstolo Paulo, vistam a armadura. Temos que pegá-la, vesti-la pela nossa iniciativa. Eu já vi gente falando assim: Senhor, me veste com o capacete, com a couraça, é uma oração até sincera. Mas, querido, essa armadura está disponível para você usar. Deus não vai orar por você, Deus não vai jejuar por você. Isso é algo que você tem que fazer. A parte sua no relacionamento com Deus é buscar a face de Deus. Temos que pegá-la e vesti-la. Temos que investir tempo com Deus. Oração, jejum, consagração, louvor, adoração. O relacionamento com Deus nos mostra quanto Ele é poderoso para as nossas vidas. E aqui um adendo sobre jejum. O jejum, querido, serve para você
estar sensível à voz de Deus. Quando deixamos de comer algum alimento, nos abster de algum prazer, nos abster de algo que é bom para nós, estamos nos tornando um pouco mais sensível à voz de Deus. Não deve ser um propósito para você barganhar alguma coisa com Deus. Não faça jejum esperando acontecer alguma coisa. Faça jejum para você estar mais sensível à voz de Deus. Esse é o jejum bíblico, esse é o jejum que Jesus Cristo fez e que tantos outros fizeram. Outra coisa, a armadura é feita para antes da guerra. Você não vai para a guerra despreparado e veste a armadura no meio do ataque, no meio do tiroteio. Trata-se de uma preparação. Temos que vestir a armadura antes da guerra. Versículo 13 diz: quando chegar o dia mau, vocês estejam preparados. Você vai estar preparado se vestir essa armadura antes. Você vai estar preparado se você já estiver uma vida de oração, se você já estiver consagrado, se você já estiver separado, diferente deste mundo, fazendo coisas que o mundo não faz, na contramão do sistema deste mundo. Sim, aí sim você vai estar preparado. Muitas vezes no dia de paz, de tranquilidade, parece que está tudo bem, nós nos distraímos, pensamos no nosso coração muitas vezes: por que nos preocupar? Está indo tanto tão bem. Aí a primeira coisa que você faz geralmente é recuar no momento devocional, recuar no momento de oração. Ocorre que a gente não pode agir dessa forma, querido. A formiga trabalha durante o verão juntando comida, para que no inverno ela tenha o que comer. O versículo 14 diz: estejam preparados. Amém, queridos? Versículo 14: assim mantenham-se firmes, estejam preparados. Os itens da armadura, queridos, são simbólicos, exemplificativos. Paulo está aqui interessado mais no que está por trás dos símbolos do que realmente neles próprios. Então, versículo 14, parte A: cinturão da verdade. O cinturão prende a armadura do cristão, não deixa a armadura cair. E o cinturão é da verdade. A verdade sustenta o cristão, amém? Devemos viver na verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o evangelho. Como cristãos nós devemos andar na verdade. O pai da mentira é o inimigo, é o diabo. Quando mentimos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nos pegamos em tantas mentirinhas pequenininhas, mentirinhas brancas que não vão ter problema, mentirinhas simples como: diz que eu não estou, eu não estou aí e tal. Não, fulano, não, eu não estou. São pequenas brechas, são pequenas falhas. Mas o inimigo não precisa de uma porta aberta, uma janela. Ele precisa só de uma frestinha para atacar a sua vida e te acusar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Mentir também é cair na hipocrisia. É você viver uma coisa e pregar outra. No evangelho não há lugar para hipocrisia, querido. Hipocrisia é mentira. Mentira é pecado. Estejamos cingidos os nossos lombos com o cinturão da verdade. Amém? Glória a Deus. Parte B do versículo 14: couraça da justiça. Assim como a couraça da armadura do soldado protege o coração, o pulmão, os órgãos vitais mais importantes, a justiça protege o cristão. Que justiça é essa, querido? Nós estamos falando do sangue de Cristo, que nos justifica de todo pecado. Nós fomos perdoados pelo sangue de Cristo. Então, meu irmão, se Cristo converteu o seu coração, tenha certeza de que o Espírito Santo habita em você. Ele guarda o seu coração, Ele guarda a sua vida. E você é visto por Deus, através de Cristo, como alguém que está livre de toda condenação. O preço foi pago por você. Você é visto como justo, não por você mesmo, mas por meio daquele que nos amou primeiro, por meio de Cristo nosso Senhor. Nós somos feitos como filhos de Deus. Passamos de meras criaturas e passamos a ser filhos. Então fomos perdoados, justificados, sarados. Isso deve ser um motivo pelo qual você busque mais santidade do Senhor. Uma vez justificados, nós precisamos andar conforme a justiça de Deus.
Deus abomina também balanças desonestas. A igreja de Cristo, querido, deve ser um instrumento que demonstra e aplica a justiça de Deus nessa terra. Então você também deve ser uma pessoa justa em suas atitudes, em seus julgamentos, em sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 15, sapatos da prontidão para anunciar o evangelho. Os sapatos estão ali num lugar estratégico, né? Protege os pés do soldado. E os pés levam o corpo para todos os lugares. Devemos ir atrás dos que não conhecem a Jesus. Andar. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Não espere milagrosamente que pessoas invadam o seu caminho. Isso pode acontecer, muitas vezes nos pegamos em situações, na fila de banco e tudo mais, pessoas que estão reclamando da vida, pessoas que estão pensando em desistir de tudo. Mas não espere essas circunstâncias, pregue em todo o tempo, vá atrás, seja um exemplo, seja resposta para essa geração, para essas pessoas que estão ao seu redor. Você é um vaso de barro, eu também, somos imperfeitos, somos humanos, mas dentro de nós, dentro desses vasos, foi confiado um tesouro inestimável que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em seres humanos imperfeitos. Seja a resposta, leve, você porta a resposta, você porta dentro de si a resposta para a humanidade, para as pessoas que estão à sua volta. Capacete da salvação, versículo 17. Usem o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado. Eu não sei se todos se lembram do resgate do soldado Ryan. Não tenho certeza se foi esse filme que eu vi essa cena, muito provavelmente foi. Todos estavam entrincheirados lá, com as armas colocadas, o ataque do inimigo vindo direto, tiroteio. Tem aquela cena onde não aparece nenhum som, tudo preto e branco. Você entra naquela cena daquele filme e você vê aquele tiroteio. E por um segundo, um dos companheiros do Ryan tira o seu capacete, sei lá para quê. E é naquele momento que ele tira o seu capacete, ele leva um tiro fatal na sua fronte. Toda vez que eu leio o capacete da salvação, eu me lembro dessa parte, deste filme. O capacete da salvação protege a sua mente. A certeza da salvação protege a sua mente. O inimigo sempre tem a estratégia de atingir a sua mente, porque quando sua mente está desestabilizada, tudo na sua vida vai mal. As suas emoções estando desestabilizadas, você fica perturbado, todo o seu ser fica desestabilizado. Mente sã, corpo são, já dizia o ditado. Mas a certeza de que você é salvo por Cristo te torna firmes para permanecer na batalha e não fugir da batalha. Há muitos querendo desertar, há muitos que não aguentam o tranco. Querido, tenha certeza, o Senhor está com você. O capacete da salvação é a certeza de que você é salvo. Versículo 17, espada do Espírito. O Espírito Santo, além de ser o nosso consolador, ele também é poder. A espada é poderosa, a espada do Espírito é poderosa, é a palavra de Deus, é a Bíblia, meu querido. Nós devemos conhecê-la, nós devemos apreciá-la. Ele não é um livro qualquer. Esse livro muda vidas e vidas de milhares e milhares de pessoas todos os dias. Devemos praticá-la. Jesus Cristo venceu a tentação do inimigo usando somente, tão somente a palavra de Deus. Ele não detectou, isso aí é o tranca-rua. Não, isso aí é o fulano de tal das 7 pedras, não sei das quantas. Ele falou, usou Deuteronômio em todas as passagens e escorraçou o inimigo para longe dele. Devemos manejar bem essa palavra, querido. Devemos conhecer, devemos nos alimentar dessa palavra. Essa palavra é vida para as nossas vidas, é alimento. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes,
que penetra na divisão da alma e do espírito, separa juntas e medulas. É difícil você separar pela medicina, principalmente, o que é uma junta e o que é uma medula. É um limite ínfimo, infinitesimal, muito pequeno. O que isso significa? Que a palavra discerne todas as coisas. A palavra é a medida de todas as coisas. Ela penetra na divisão da alma e do espírito e discerne as intenções do coração. Quer saber qual a sua motivação, qual a sua intenção? Conheça a palavra de Deus. Amém, queridos? Aqui tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Fala-se muita bobagem, peca-se muito por falta de conhecimento da palavra de Deus. Profeta Oséias disse que o povo padece por falta de conhecimento. Todas as nossas experiências são importantes, mas é o conhecimento da palavra de Deus que vai ser a medida de julgamento se a sua experiência foi de Deus ou não foi de Deus. Portanto, toda experiência deve acrescentar conhecimento, senão ela se vai transformar em misticismo, como temos visto muito por aí. Palavra de Deus, querido, não perca de vista a palavra de Deus. A palavra de Deus faz sangrar o nosso coração, nos confronta, nos transforma. E veja, a espada é do Espírito. O Espírito Santo jamais vai usar outra espada que não for a palavra do Senhor. Ele pode usar um sermão muito eficaz, mas no fundo o sermão é uma exposição, ou deve ser uma exposição da palavra do Senhor. Deus pode usar um livro devocional, mas no final das contas ele vai conter princípios e porções da palavra de Deus. Senão ele vai ser um livro qualquer de autoajuda. Ele só vai ser um livro que funcione espiritualmente para a sua vida se ele estiver apoiado na palavra de Deus. Ao fim e ao cabo, então, querido, a palavra de Deus é que permanece para sempre. Se temos hoje diversidade de dons, é porque a palavra de Deus assim o autoriza. Caso contrário, seriam manifestações emocionais. Todas as coisas são medidas pela palavra de Deus. Não perca a palavra de Deus de vista. Versículo 16, escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é um salto no escuro, a fé é um firme fundamento. Firme fundamento é aquele que não balança. Imagine um alicerce mole ou não tão profundo. Faz uma casa começar a rachar, cair. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é uma simples crença, não é um pensamento positivo, é um fundamento, é certeza. E a dificuldade maior do ser humano é você ter certeza absoluta de algo que você não vê. É um desafio diário, nós não vermos as coisas e temos fé. E se a nossa fé está pequena nessa noite, o Senhor Jesus deseja aumentá-la também. Amém? Interessante como todos esses itens de armadura, eles são para defesa. Inclusive a espada, que embora ataque, ela também é defesa, porque a espada que Paulo estava vendo naqueles soldados era uma espécie de adaga, era uma espécie de espada pequena, não eram as espadas usadas nas campanhas longas de ataque. Essa espada é muito mais de defesa do que de ataque. A tônica de Paulo aos Efésios aqui é resistência, fiquem firmes, permaneçam firmes. E por que não um ataque? Porque Cristo já venceu cabalmente o inimigo, meu amado. A igreja de Cristo já entrou no território do inimigo. É por isso que ele não se dá por vencido, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo avança cada vez mais. E o inimigo de nossas almas não se dá por vencido, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Aleluia. Estamos dentro do seu território. E este mundo jaz no maligno. Até que Cristo venha nos buscar, devemos resistir às suas ciladas.
Significa, querido, que eu e você temos que cuidar para não cairmos, ao invés de acusar o nosso irmão que cai. Significa que não adianta repreender o inimigo para que você não seja tentado, porque me desculpe, isso não vai acontecer. As tentações vêm e vão continuar vindo, mas a batalha espiritual e a santificação servem para que você, sendo tentado, permaneça firme e não caia. Amém, queridos? Quando vier a tentação, você deve permanecer firme. Ele vai te tentar porque você está no território dele. Amém? Este mundo jaz no maligno, nós estamos neste mundo. Mas o príncipe deste mundo foi expulso pelo sangue do Cordeiro de Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus no versículo 13 então diz que no dia em que o mal se levantar, se estivermos revestidos com essa armadura, nós lutaremos até o fim e permaneceremos firmes sem recuar. Amém, queridos? A nossa vitória final será quando Cristo vier nos buscar. Mas até lá, nós vencemos de glória em glória, de vitória em vitória. Mas não simplesmente desleixadamente, de qualquer forma. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que você deve ter uma vida de oração. Simplesmente nós estamos dizendo que você deve jejuar, que você deve buscar a face do Senhor, porque com Ele você é mais que vencedor, não é na sua força. E você não precisa buscar autoridade, você já tem a autoridade do Todo-Poderoso em sua vida. Se você conhece a Jesus, se você entregou o seu coração a Ele, se você se converteu dos seus maus caminhos, essa batalha já está vencida em nome de Jesus. Vamos orar. Gostaria de orar com você nessa noite. Talvez nessa noite você não se sinta muito pronto para essa batalha. Talvez alguns itens dessa armadura estejam faltando, estejam desalinhados. O Senhor deseja vestir, o Senhor deseja te ajudar a vestir essa armadura. Eu não sei o que tem te faltado, se tem te faltado fé, certeza da salvação, ou talvez até mesmo a própria salvação. Talvez você tenha frequentado os cultos, mas não tenha ainda tomado uma atitude diante de Deus. E talvez você não tenha se aberto para o Evangelho entrar e o Espírito Santo entrar no seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida e exposta nessa noite. Obrigado também porque fomos nós expostos à palavra do Senhor, para que fôssemos confrontados, sarados, curados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esta igreja, abençoa cada um de nós, cada um dos nossos irmãos aqui nessa noite, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre. Mas obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Teu sangue já cobre os nossos pecados. Obrigado porque temos autoridade contra todo principado e potestade, porque o Senhor já os subjugou, o Senhor já os expulsou, o Senhor já os expôs publicamente, triunfou deles na cruz e colocou eles debaixo dos seus pés. Nos ensine, Senhor, a estar aos Teus pés, porque aos Teus pés nós enfrentaremos essa batalha e estaremos firmes. Senhor, obrigado porque o preço já foi pago por nós, mas nos ensine a estar alinhados, Pai. Nos prepara para essa batalha, nos ensine a usar o capacete, o cinturão, a couraça, os sapatos, a espada, o escudo, Senhor. Em nome de Jesus, queremos evangelizar, faremos evangelismos, isso é importante, mas nós queremos também evangelizar com a nossa vida. Essa tem sido a nossa maior dificuldade, talvez. Essa tem sido o nosso maior desafio, Senhor. Sermos diferentes num mundo onde todos estão mortos espiritualmente. Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos permita que sejamos como mais um desta multidão, que nós sejamos diferença, que nós façamos a diferença e sejamos uma resposta, oh Senhor, do Teu Evangelho. Usa as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos. Eu não sei aquilo que temos passado, que todos eles têm passado, mas temos certeza de que o Senhor luta por nós. Essa batalha
o Senhor nos ajuda a vencer. Em nome de Jesus, que não falte um momento de comunhão, de oração. Nos ensine a administrar o nosso tempo. Nos ensine, Senhor, a jejuar como convém, como está na Tua palavra. Nos ensine, Senhor, a desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos de errado sobre batalha espiritual, sobre essas coisas que são tão simples e são, na verdade, santificação, são o processo de santificação nosso a cada dia, Senhor. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que o Senhor já derrotou. Nos ensine, Pai, a enxergar essa batalha espiritual da forma com que o Senhor enxerga, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Que permaneçamos firmes, e aquele que está caído nessa noite possa se levantar. Que aquele que está caído essa noite possa ter um fôlego novo, uma nova chance de se restabelecer. Nos ensina como igreja, Senhor, a darmos os ombros, talvez a recuarmos um pouco para que possamos caminhar juntos rumo ao mesmo alvo, Pai. Não queremos estar atropelando ninguém, nem na frente de ninguém, Senhor, mas queremos estar todos juntos, lado a lado, caminhando com o Senhor, Pai. Abençoa todas as pessoas que não têm vindo também, Pai. Incomoda, Senhor, essas pessoas a terem uma vida de santidade, a terem uma vida de acordo com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.